seu melhor amigo desaparecesse sem deixar rastros, Max era um gato amado, feliz ao lado de sua família. Até que em um instante tudo mudou. Perdido a mais de 2 quilômetros de casa, ele enfrentou frio, fome e perigos inimagináveis. Mas o que ninguém esperava era o que ele faria para voltar. Se você ama histórias incríveis de superação e lealdade, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder essa emocionante aventura. Max sempre foi um gato curioso, mas também muito apegado à sua família. Ele adorava passar as tardes deitado no sofá, sentindo o carinho de seus donos ou explorando o quintal, onde perseguia insetos e observava os pássaros. Sua vida era tranquila e cheia de amor, até que um dia tudo mudou. Durante uma viagem de fim de semana com a família, Max foi levado junto no carro, como de costume. Ele gostava de olhar pela janela e observar a paisagem passar, mas desta vez o destino era um local completamente novo para ele. Uma cidade movimentada, barulhenta e cheia de desconhecidos. Seus donos estavam hospedados em uma casa temporária, e embora Max estivesse curioso, ele ainda não se sentia seguro naquele ambiente. Foi então que, em um momento de distração, um som alto e repentino ecoou pelo ar, um estouro de escapamento ou talvez um trovão, e, tomado pelo medo, Max entrou em pânico. Seu instinto de sobrevivência falou mais alto, e antes que alguém pudesse segurá-lo, ele disparou porta afora, correndo sem rumo pelas ruas desconhecidas. O desespero tomou conta da família. Assim que perceberam que Max havia fugido, começaram a procurar Lu por toda parte. Chamavam seu nome repetidamente, andavam pelas ruas próximas e perguntavam aos moradores locais se alguém tinha visto um gato de pelos brilhantes e olhos atentos. Mas Max parecia ter desaparecido sem deixar rastros. A cidade era grande, cheia de becos, vielas e áreas movimentadas onde um gato assustado poderia facilmente se esconder. No primeiro dia, a família não descansou. Percorreram quarteirões inteiros, sacudiram pacotes de ração, espalharam cartazes improvisados e até deixaram a caixa de transporte com uma manta de Max perto do local onde ele havia fugido, esperando que o cheiro familiar o trouxesse de volta. Mas a noite chegou e não havia sinal de Max. A angústia aumentava a cada hora e a incerteza de não saber onde ele estava deixava todos aflitos. Nos dias seguintes, a busca continuou. Os donos publicaram nas redes sociais, pediram ajuda em grupos de animais perdidos e até visitaram abrigos na esperança de que alguém tivesse encontrado Max. Mas a realidade era dura. Ele estava sozinho, perdido em um ambiente hostil, sem comida, sem proteção e, o pior de tudo, sem saber como voltar para casa. A cada dia que passava, a esperança começava a se esvair. A família precisou voltar para casa, levando consigo apenas a dor de não ter conseguido encontrar seu amado gato. No coração deles, porém, uma pequena chama de esperança ainda queimava. Algo dentro deles dizia que Max não desistiria tão facilmente, e eles estavam certos. Enquanto sua família sofria à distância, Max já havia iniciado uma jornada que ninguém poderia imaginar. Não sabia para onde, não sabia como, mas uma força maior parecia guiá-lo para um único objetivo: voltar para casa. Foram meses de solidão, perigo e resistência, mas Max não desistiu. Após atravessar cidades, campos e rodovias, seus passos finalmente o levaram até um bairro que, aos poucos, começava a parecer familiar. O cheiro da grama cortada, o som de crianças brincando ao longe, até a cor das casas, tudo fazia seu coração felino bater mais rápido. Seus olhos percorriam cada canto com ansiedade, como se buscassem confirmação de que aquilo não era apenas mais um lugar parecido com tantos outros. E então, num instante congelado no tempo, ele viu a Casa Branca com cercas azuis, o quintal onde costumava caçar insetos e o velho portão de ferro que arranhava nos dias de tédio. Max ficou parado por alguns segundos, observando em silêncio, como se tentasse acreditar que havia realmente conseguido. Estava em casa, contra todas as probabilidades, contra o tempo, contra o medo, ele havia encontrado o caminho de volta. Do outro lado da porta, a família já não esperava reencontrá-lo. Ainda que a esperança nunca tivesse morrido por completo, a realidade havia forçado todos a seguir com a vida, ainda com o espaço vazio no coração. Naquela manhã ensolarada, quando o filho mais novo abriu a porta para pegar o jornal, seus olhos encontraram uma figura magra e suja, mas inconfundível.
Por um momento, o garoto congelou, o coração disparou. Era Max. Com um grito engasgado de emoção, ele chamou os pais. A comoção foi instantânea. Todos correram para fora e o abraçaram sem hesitar, ignorando o pelo empoeirado e as marcas de batalha. As lágrimas escorriam e os sorrisos se abriam em meio ao choro. Max, mesmo fraco, ronronava como nunca, esfregando-se nos pés e pernas de todos, como se dissesse: Eu voltei, eu consegui. Aquele dia ficou marcado como o mais emocionante da vida da família. Max foi imediatamente acolhido, alimentado, limpo e examinado por um veterinário, que se emocionou ao ouvir a história. Mesmo com algumas cicatrizes e sinais de desgaste, ele estava surpreendentemente bem. Sua recuperação foi rápida, como se seu corpo tivesse guardado toda a energia apenas para esse momento. Logo, Max voltava a ocupar seu lugar preferido no sofá, exatamente como fazia antes da viagem que mudou tudo. Mas agora ele não era apenas um gato de casa, era um sobrevivente, um guerreiro, um símbolo de amor e fidelidade. E todas as noites, ao se deitar ao lado de seus donos, Max fechava os olhos com a certeza de que não importa a distância ou os desafios. Quando o coração sabe onde é o lar, ele sempre encontra o caminho de volta.